Olá, estamos começando uma edição do podcast Venci e Vivi. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. André Fay, oncologista de mão cheia. André, tudo bem? Tudo bom, Escola? Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui contigo e conversar um pouco no dia de hoje. Falando um pouco de câncer, a gente está vivendo um momento onde o câncer é um grande problema de saúde pública e a gente tem enfrentado e tem vivido um aumento do número de casos. A gente discute muito o porquê que isso acontece, né? O porquê que o número de casos é maior a cada ano que passa. E existem, Escola, algumas estimativas de que até 2030, que não está tão longe assim, os casos vão triplicar. Então, é de fato um aumento muito significativo e a gente vai... Mas por que vão triplicar? Exatamente, e essa é a boa pergunta. Algumas pessoas dizem assim, puxa, será que nós estamos fazendo mais diagnósticos? Essa era a minha dúvida. E isso é verdade, né? A gente faz mais diagnósticos, a informação é mais disponível, a tecnologia é melhor e mais acessível. A medicina foi ampliada, se modernizou, evoluiu. Exatamente. E o outro argumento seria o envelhecimento populacional, porque a gente sabe que o câncer é mais comum à medida que a idade avança. Então, uma segunda explicação seria não só mais diagnósticos ou diagnósticos precoces e o envelhecimento populacional. Entretanto, Escola, esses dois fatores não parecem explicar tudo, porque o número de casos é muito maior. Então, de fato, a gente vê uma série de elementos que parecem estar envolvidos com este aumento de número de casos, fazendo com que o câncer seja, Escola, no nosso estado, já está ultrapassando a primeira causa de mortes, classicamente, né, era a doença cardiovascular, e hoje o câncer já é a doença que mais mata em várias cidades do nosso estado, em vários locais do país. Então, parece que além de um avanço da medicina, de um diagnóstico precoce e de uma mudança epidemiológica da população, porque as pessoas vivem de fato mais e melhor, e a gente consegue controlar outras doenças, parece existirem outros fatores que contribuem para um aumento do número de casos. E aí a gente vai falar de hábitos dietéticos, a gente vai falar de consumo de álcool, nós vamos falar de sedentarismo, nós vamos falar de uma série de fatores que parecem ter uma implicação no aumento do número de casos de câncer, e essa, de fato, é uma realidade. Desculpa interromper, André, mas eu acho esse ponto muito importante. A gente não pode evitar, nós podemos prevenir. Como se previne? Excelente, Escola, e essa é uma excelente pergunta, né? Existem uma série de estratégias que a gente pode utilizar para minimizar os riscos de ter câncer. Claro que a gente não conhece tudo e isso não é algo que vá ser 100% eficaz, mas não existem dúvidas que uma vida saudável, dieta equilibrada, não abusar de álcool, fugir do tabaco, do cigarro, do hábito de fumar. Obesidade tem sido relacionada a muitos casos de câncer. Né? Então, tem uma série de outras neoplasias que vão se tornar evitáveis. Por exemplo, hoje em dia existem vacinas contra o HPV, que, né, quando eu estava lá, quando eu era criança, no meu calendário vacinal, essa vacina não estava disponível e hoje ela faz parte do calendário vacinal. E existem várias doenças que são associadas a HPV, câncer de colo uterino em mulheres, por exemplo, esse é o principal exemplo. Então, a gente espera que todas essas estratégias possam reduzir muito a incidência desse tipo de câncer. Então, hoje, Escola, e aí já entrando num ponto específico, mas que é super relevante, a obesidade é muito prevalente na nossa sociedade. E essa é eu diria, talvez uma doença mais jovem, né? A gente está vendo um crescimento da obesidade também em crianças e adolescentes,
E a gente sabe que existem alterações metabólicas, alterações inflamatórias dentro da célula, que isto provoca, né, que o aumento de peso provoca, e isso é fator de risco para muitos tipos de câncer. Existe uma estimativa, escola, claro que são alguns estudos e é aproximado, mas que aproximadamente esses fatores de risco de uma vida saudável seriam responsáveis por aproximadamente 30% dos diagnósticos de câncer. O câncer é hereditário? Excelente pergunta. Existem aproximadamente 15% dos tumores que podem ser transmitidos de pais e mães para filhos, né? Ou seja, que são hereditários. É uma minoria dos tumores que são hereditários. Na maioria das vezes, escola, o câncer surge de alterações que acontecem a nível do DNA de uma célula que se desregula. Mas essas alterações que acontecem a nível celular e a nível do DNA, elas são adquiridas ao longo da vida. Então, por exemplo, todo mundo sabe, escola, que cigarro está relacionado a câncer de pulmão. Todo mundo já ouviu isso, né? E por que o cigarro está associado ao diagnóstico de câncer de pulmão? Porque as substâncias que são inaladas no hábito de fumar, ao entrar em contato com as células lá do epitélio respiratório, podem determinar essas alterações moleculares, genômicas, que desregulam a célula e fazem com que essa célula passe a se proliferar desordenadamente. Mas a pessoa não nasceu com essa alteração celular, ela adquiriu essa alteração celular ao longo da vida e isso fez com que o câncer aparecesse. Então, a imensa maioria dos diagnósticos de câncer ocorre por algo que a gente adquire ao longo da vida e não por algo que a gente herdou dos nossos pais. Por outro lado, existem sim algumas alterações genéticas, algumas mutações genéticas que determinam síndromes familiares que aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer. E a gente consegue identificar isso em determinadas famílias, e existem hoje formas de a gente identificar quais são essas alterações e estabelecer um processo de cuidado para aquela família completamente diferente do que a gente faria usualmente. Vamos falar Força Onco? Excelente. Bom, escola, a gente viveu momentos muito difíceis com essa enchente, né? E em todos os aspectos, né? Não é, sem dúvida nenhuma exclusividade da área da saúde, muito pelo contrário, mas a área da saúde sofreu e tem sofrido muito com as consequências da enchente. E obviamente que quando todo esse processo iniciou, as demandas foram inúmeras por causa da enchente. Pacientes que perderam medicações oncológicas dentro da água, pacientes que ficaram isolados em casa sem poder ir a um hospital fazer o seu tratamento, né? Teve uma história assim que tocou a todos nós, mas de um paciente que ficou dormindo no estacionamento de um hospital de Porto Alegre para conseguir terminar o seu tratamento de radioterapia. Ele dormia, né, no banco de um Uno, escola, né, por dias a fio para conseguir completar o seu tratamento. Então, um sofrimento tremendo. A gente sabe que esses tratamentos não são tratamentos fáceis, né? Então, o Força Onco surge como uma grande coalizão de pessoas, de instituições, de ONGs que ajudam, que têm um trabalho muito bacana com pacientes com câncer, para que a gente pudesse criar um abrigo e dar suporte a esses pacientes. Então, se criou um abrigo oncológico, que é organizado por estas instituições e pela união dessas instituições e de vários profissionais da área da saúde, que se chama Força Onco, fica ali no salão paroquial da Igreja São Jorge, no Partenon, e ali, através de doações, de apoio de alguns empresários, se conseguiu criar uma estrutura para que pacientes pudessem ter acolhimento, pudessem ter atendimento médico, pudessem ter orientação, pudessem permanecer para fazer os seus tratamentos oncológicos. Então, os pacientes tinham como sair dali e eram levados ao hospital para fazer os seus tratamentos e retornavam, e isto permitiu que muitos pacientes pudessem completar o seu tratamento, né? Que é algo que eu e tu já conversamos muitas vezes na escola, de como a desistência
ou a interrupção de um tratamento oncológico pode Aliás, ser definitiva para a vida eu não de uma conheço pessoa. ninguém que tenha desistido e esteja vivo. Então, essa iniciativa foi fundamental para que os pacientes pudessem seguir os seus tratamentos. Mas eu te digo, Escola, que muitos pacientes não conseguiram, né? E a gente ainda existe um trabalho grande para identificar esses pacientes e para conseguir ajudar para que esses pacientes retomem e não interrompam os tratamentos. Eu posso te contar que muitos pacientes, nós tivemos dificuldades de internar pacientes no hospital, pacientes que não tinham acesso, que não conseguiam vir, e a gente recebia demandas assim: olha, eu estou esperando um contato do posto de saúde para agendar a minha consulta com o oncologista, e o posto de saúde está embaixo d'água. A gente não sabe nem a quem recorrer, né? Então, sem dúvida, não é simples resolver tudo isso, e eu acho que essa união de esforços é absolutamente fundamental para que a gente consiga ter um impacto o menor possível. Foi, agora para encerrar, vamos lá do humano do médico. Como é que é esse lado aí? Tratar de pessoas que podem não sobreviver. Escola, talvez essa seja, né, a parte que mais me atrai, né, nessa atividade, e que às vezes é dura, que às vezes é sofrida, e que às vezes, né, não tem um final feliz, né? Cada história de paciente oncológico é diferente, né? E às vezes a gente pode tratar 10 pacientes com o mesmo diagnóstico e as vivências e o enfrentamento daquela doença são completamente diferentes. E isso torna esse processo muito rico, né? É super importante, e a minha vivência é que o oncologista ele é muito próximo do seu paciente, ele cria uma relação onde ele está naquele enfrentamento junto, onde ele briga junto. E cada vez mais a gente cura mais casos de câncer. Que bom. Né? Então, os tratamentos estão melhores, claro que eles não são tratamentos fáceis muitas vezes, mas a gente consegue curar cada vez mais pacientes com câncer. E às vezes, Escola, mesmo quando a gente não consegue curar, ajudar pacientes numa situação difícil e numa situação de muito sofrimento é algo muito gratificante. Tu poder tentar trazer conforto. O papel do médico se amplia nesse caso, né? Isso. Sem dúvida. Eu me senti acolhido pela equipe médica. Exatamente. Então, isso é muito gratificante, né? Apesar do sofrimento, e às vezes não tem como o médico não se envolver e às vezes não sofrer junto com o seu paciente, né? E muitas vezes a gente acaba, né, tendo um grau de envolvimento, sofrendo junto, mas conseguir mudar histórias ou amenizar sofrimento é uma coisa muito, muito gratificante, e essa é a gasolina que nos faz seguir, né? É a motivação que a gente tem para tentar ajudar cada vez mais pessoas. Foi, muito obrigado e até a próxima. Boa sorte. Foi um grande prazer estar aqui contigo mais uma vez. Um abraço a todos.